Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Atos, capítulo 5, versículo 29. Nós temos aqui uma situação muito peculiar na vida de Pedro e dos demais apóstolos. Eles estavam sendo perseguidos por causa da pregação do Evangelho e haviam sido presos por causa disso. Aparentemente, nós temos aqui uma situação complexa, porque comparando esse texto com Romanos capítulo 13, que nos diz que toda autoridade ela foi constituída por Deus para o nosso bem e devemos ser submissos às autoridades. E em nome disso, muitos irmãos, muitos pastores têm baixado a cabeça para as autoridades que foram constituídas por Deus, as autoridades civis. E nós devemos obedecer. Mas o princípio bíblico estabelecido em Romanos capítulo 13 é que nós devemos a obediência à autoridade civil se ela estiver sendo bíblica. Se a autoridade constituída por Deus estiver preparando um conjunto de leis, estiver fazendo uma imposição mediante a autoridade que ela tem, que contradiz a palavra de Deus, nós devemos fazer o que está escrito em Atos 5:29, essa ordem apostólica. Nós pregamos a desobediência civil, porque ela contraria a palavra de Deus. Então, eis aqui o equilíbrio. Até onde nós devemos obedecer à autoridade e até onde nós não devemos obedecer à autoridade. A nossa fé é testada também por meio dessas situações. A nossa fé é provada também por meio dessas circunstâncias. Aqui no Brasil nós não estamos acostumados a isso. Afinal de contas, nós sempre tivemos que lidar com a igreja aberta. Nunca tivemos problema de perseguição, da igreja ser ameaçada de ter suas portas fechadas, não por causa de uma doença, não por causa da pandemia, mas por causa da pregação do Evangelho. Nós nunca tivemos esse problema aqui no Brasil. Via de regra, não. Com algumas exceções. Via de regra, não. Mas hoje a nossa fé é testada, a nossa fé é provada, porque diante de tudo que tem acontecido nessa pandemia, nessa quarentena, nós somos chamados a meditar até onde nós devemos obediência aos poderes seculares, ao governo civil, social, comum, e até onde nós devemos cessar essa obediência para continuarmos sendo fiéis a Deus. Nós precisamos refletir, nós precisamos meditar nisso, porque pode ser que nós não estejamos vivendo uma fé que agrada a Deus. Pense nisso, reflita nessas verdades, que Deus te abençoe, receba um grande abraço.